E começando pelo disco de embreagem. Olhando aqui na figura, temos o material de revestimento, temos toda a carcaça do disco em si, né? Então, na parte externa tem o material de revestimento. Quanto mais para fora, mais fácil frear tanto o volante do motor e conectar a transmissão. Por isso que quanto maior o disco, menos carga eu preciso. Então, em motores muito torcudos, eu sou obrigado a colocar discos maiores. Tenho, na própria estrutura dele, eu tenho a carcaça aqui que vai vai conectar as molinhas, que a gente já vai ver a função dessas molinhas, como o cubo, onde eu tenho um furo entalhado que vai conectar diretamente aí na transmissão, olhando em mais detalhes nas peças que eu tenho aqui para mostrar para vocês. E um dos principais componentes do disco de embreagem é o revestimento, afinal ele que vai fazer o atrito entre o motor e a transmissão e transmitir todo o torque para as rodas, torque e rotação. Quais são as propriedades que eu quero desse carinha aí? Eu quero um elevado coeficiente de atrito, eu quero que ele tenha bastante atrito para eu não ter que botar tanta carga de mola. Se eu botar mais carga de mola, a gente vai ver, vai ficar pesado o pedal da embreagem. O atrito tem que ser estável em função do aumento da temperatura, porque eu estou partindo com o meu carro numa ladeira carregado, vai começar a ter atrito, vai esquentar, e esse coeficiente de atrito não pode se alterar com esse aumento de temperatura. E o grande senão disso é que a maioria dos discos de embreagem usam revestimentos orgânicos, ou seja, qualquer coisa orgânica que tenha carbono que chega perto de 300, 400 graus, vira fumaça, começa a pegar fogo. Então tem um grande problema nisso daí, não só revestimento orgânico, né, mas tem um monte de coisinha ali dentro, e cada fabricante de embreagem tem o seu segredo. É igual pastilha de freio, que é difícil você saber exatamente a composição, mas tem evoluído muito nos últimos anos. Eu lembro quando era criança, que quando falava que um carro durava 40 mil quilômetros a embreagem, já era, nossa, durou 40 mil quilômetros. E hoje você vê carro andando com 150 mil quilômetros e a embreagem é a mesma, né? Então eu tenho um coeficiente de atrito constante em função do aumento da temperatura, bastante resistência ao desgaste, resistência às altas rotações, porque imagina se a minha transmissão está parada, as rodas estão paradas, e eu estou com o motor a 4, 5 mil RPM e faço isso acoplar, olha a diferença de velocidade entre o volante do motor e o material de atrito. Isso aí, dependendo da condição, pode até por ser tão rápido, eu arranco o material de atrito e eu perco uma embreagem. E também não posso provocar trepidações. Vale lembrar que é o que eu já comentei, né? O revestimento orgânico ele tem a grande vantagem de ter um acoplamento mais progressivo. Conforme você vai tirando o pé da embreagem, ele vai aumentando a carga da mola no volante do motor, e com isso vai aumentando progressivamente o atrito. Essa é uma das grandes vantagens de usar os componentes, o material de atrito de origem orgânica. Além disso, além de ser progressivo, ele não trepida, ele não tem aquela do nada, ele gruda e faz o carro dar o pulo. É o oposto do cerâmico, do revestimento com pastilhas cerâmicas. Eu acabo tendo um atrito maior que o revestimento orgânico, mas eu falto muito com essa progressividade. É difícil você dosar ele sem que, na hora que você está tirando o pé, sem que o carro saia pulando. Então, quem já andou em carro com embreagens de cerâmica, percebe que quando vai sair do farol, o carro sai chacoalhando inteiro, porque é justamente o material de atrito querendo colar rapidamente no volante e transmitindo isso aí tudo para o carro. Além do desconforto, dá-lhe coxinha de motor, dá-lhe coxinha de transmissão e dá-lhe durabilidade da própria transmissão em si. Mas qual que é a grande vantagem de usar o cerâmico? Maior atrito, muito mais resistente a altas temperaturas. Então, se eu estou montando um carro de arrancada, não estou muito preocupado com isso. Eu vou colocar 5.000, 6.000 RPM e queimar a embreagem na saída. E nessa que eu queimo a embreagem, está tudo acontecendo tão rápido, as temperaturas vão lá para cima e, ao mesmo tempo, o acoplamento não tem que ser tão linear, porque ele é rápido, né? Mas para o dia a dia é problemático. Além disso, dependendo do tipo de utilização que eu tenho, por exemplo, embreagens de motos ou embreagens de
veículos que trabalham com rotações extremamente altas em relação às rodas, né? Então, por exemplo, uma moto, ela sai, a marcha lenta de muitas motos chega a ser 2.000 RPM, então o cara vai sair do semáforo, sai 4, 5.000 RPM. Isso aí dá uma diferença enorme entre o volante do motor e caixa de transmissão. E aí, para eu queimar a embreagem, é rapidinho. Então, uma das soluções que se utiliza, qual que é? Embreagem banhada em óleo. Então, eu sendo ela banhada em óleo, o óleo ajuda a refrigerar o material de atrito durante o acoplamento. Além de ajudar a refrigerar, eu tenho a grande vantagem que a progressividade de acoplamento é melhor. Então, isso aí traduz em conforto e durabilidade de embreagem. Qual que é o senão? Eu tenho que ter um sistema de mola com maior carga, porque como está banhado em óleo, eu diminuo o coeficiente de atrito. Aí vai o balanço do que você precisa em cada aplicação. Até conjuntos de transmissão de dupla embreagem, a gente também tem as de baixo torque que usam discos secos, né, sem óleo, e as de alto torque justamente porque trabalho com muito torque, eu tenho uma saída de farol, por exemplo, que exige um acoplamento com muito torque, que possa gerar muito calor, então eu tenho discos banhados em óleo, além da progressividade. E além do material de revestimento, eu tenho essas molas que conectam o material de revestimento ao cubo. Então, entre esses dois carinhas, eu tenho um elemento ligante que é a mola, que permite uma certa movimentação. Para que eu preciso disso? Se parar para ver, o motor, ele não funciona, o motor de combustão interna, ele não funciona constante. Apesar de eu colocar um volante de massa grande para a rotação dele parecer o mais constante possível, na verdade ele não é. Se você colocar um sensor de rotação bem preciso, de alta resolução, verá que a rotação do motor fica flutuando. Por que que fica flutuando? O conceito que a gente já discutiu lá no curso de motores. Dos 4 tempos, apenas um está gerando energia acelerando, os outros 3 estão freando. Então, dos 4 tempos que representam 2 voltas no virabrequim, de 2 voltas, apenas meia volta está acelerando o pistão. Consequentemente, o motor acelera, freia, e a rotação dele acaba não sendo constante. Isso é um grande problema, não apenas em conforto e transmissão de vibração para dentro da cabine através da transmissão, porque o motor ele não vai trabalhando constante, ele vai trabalhando em soquinhos. Isso traz um grande problema na durabilidade da transmissão. Então, a transmissão, eu tenho os dentes de engrenagem, é como se eu estivesse batendo os dentes o tempo inteiro. Tanto que quando você vai dimensionar uma transmissão, um redutor, você tem um fator lá. Se é motor elétrico, as engrenagens são menores. Se é um motor de combustão interna, engrenagens precisam ser mais parrudas, justamente por causa dessa variação de rotação que fica dando pequenos impactos nos dentes das engrenagens. Tome cuidado, que tem muito preparador, tem até empresa que faz embreagens de cerâmica, embreagem para carro turbo, etc., que fala que essas molas são bobeiras. Cuidado! A vida útil da sua transmissão vai cair drasticamente. Olha só um teste real com um motor, um sensor de RPM de alta precisão conectado no motor e outro na transmissão. Repare que a partir do momento que houve o acoplamento, então a transmissão que estava em 0 RPM, soltou-se o pé da embreagem, subiu a rotação dela, do motor caiu, teve aquele movimento do carro, dar aquela chacoalhada, que é a acomodação dos coxins também, né, do motor e transmissão, mas depois reparem o quanto eu absorvo essa variação de rotação com essas molinhas da própria embreagem. Então eu não transmito tanto impacto para minhas engrenagens, com isso a vida útil da minha transmissão fica maior. E não só pensando na vida útil da minha transmissão maior, mas se eu tenho a opção de absorver isso, eu posso dimensionar minhas engrenagens menores. Uma caixa de transmissão menor fica mais leve e é uma grande vantagem, porque sendo uma inércia, sendo peças girantes menores, eu gasto muito menos energia para acelerar elas e, consequentemente, o meu carro ganha em desempenho e consumo.
E nisso já se inventou até, né, caiu em desuso por causa da complexibilidade, mas já saíram vários motores que eu tinha volante de dupla massa. Junto com o conceito da embreagem, tem as molinhas, dentro do volante a gente também acaba tendo molinhas que ajudam a absorver essa variação de rotação. Mas pelo fato de adicionar uma peça mais cara, mais complexibilidade, acaba sendo melhor eu gastar mais engenharia, já que eu tenho que botar mola na embreagem, bota mais mola, bota mais espaçamento ali nas molas e manter um volante comum, ou seja, um disco sólido ali e mais nada, porque você economiza tanto em peça como diminui as chances de falha, porque quando isso daqui falha, muitas vezes você ouve um barulho clac, 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 que é justamente alguma mola dessa aqui que quebrou e você tem que trocar o volante. Para entender melhor, a gente vai até mostrar uma simulaçãozinha disso, que é usado também na caixa de transmissão automática. Quando a gente for falar ali na frente, quando falar de conversor de torque, vocês verão algo similar isso daqui, porque quando eu elimino o conversor de torque, eu acoplo um sistema mais ou menos parecido com embreagem. Então tem que ter absorção de vibrações também. Aguarde até a aula ali de conversor de torque para entender melhor o funcionamento. Então repare que o eixo primário da transmissão ele é entalhado para justamente encaixar na embreagem. Uma vez que eu encaixo, eu vou transmitir o torque, a rotação do motor pelo disco de embreagem para o eixo. Só que olha que interessante, ele se movimenta, aquela absorção que eu falo que tem as molinhas. Se eu ficar rotacionando aqui, repare que eu estou mexendo o eixo, eu estou girando o eixo, mas a minha embreagem está parada para justamente absorver qualquer vibração vinda do motor ou mesmo da embreagem. Então esse próprio engate também é um pouco mole para, se caso a embreagem trepidar, ele absorva.